Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices asiáticos, aliás americanos, fecharam mistos, embora a escala dos movimentos tenha sido relativamente pequena. O S&P 500 ganhou 0,08%, portanto praticamente inalterado. O Nasdaq também subiu 0,07%, enquanto o Dow Jones caiu 0,12% e o Russell 2000 foi o único que mexeu um pouco mais, ao cair a mais de 1%. A ação asiática também foi mista, como estamos a ver aqui no nosso Market Watch, sem grandes notícias para já. O UFG vê o risco do Banco do Japão não aumentar as taxas antes de dezembro deste ano. E tivemos já aqui o secretário-chefe do Gabinete do Governo do Japão, que afirmou que, embora a política monetária caiba e seja então da responsabilidade do Banco do Japão, o Banco do Japão irá coordenar com o Governo para conduzir uma política adequada em direção ao objetivo de inflação. Também a taxa de desemprego japonesa caiu dos 2,6% para os 2,5% em junho. E na Austrália, os alvarás de construção caíram 6,5% no mês de junho. Olhando para o mercado europeu, hoje negociamos maioritariamente no verde, com a maior parte dos índices a negociar em terreno positivo. Destaque aqui para o índice austríaco, que valoriza mais de 1% no dia de hoje. E também nos Estados Unidos, para já perspectiva-se uma abertura em ligeiríssima alta dos respectivos índices. O calendário económico de hoje tem aqui alguns dados importantes, conforme já referimos aqui a taxa de desemprego referente ao mês de junho no Japão, que saiu abaixo do esperado. Depois, aqui dados da inflação em Espanha, que saíram abaixo do valor esperado. Também o PIB alemão, que saiu também abaixo do esperado, menos 0,1 na comparação trimestral. E na comparação anual saiu então a linha com o esperado, uma subida de 0,3. Também na zona euro, que saiu acima do esperado. E a inflação aqui na Alemanha será divulgada às 13 horas. Teremos também aqui o GOLTs, portanto dados do mercado laboral nos Estados Unidos às 15 horas também, que servirão de leading indicator para os dados do NFP desta semana, de sexta-feira. Também o índice de confiança do consumidor da Conference Board. Os inventários de petróleo do API. A decisão de taxa de juros por parte do Banco do Japão, conforme referi, espera-se que mantenha a taxa inalterada. E em termos de earnings, teremos aqui duas empresas importantes, resultados então da AMD e também da Microsoft. Olhando aqui para o mercado europeu, o DAX continua a negociar no seu range de médio prazo. Continuamos aqui a ter esta linha de tendência descendente, portanto, se for quebrada em alta, poderá dar aqui um ponto de entrada interessante no DAX para longos, até ao limite superior do range, nos 18.915 aproximadamente. Depois o IBEX também junto ao limite superior, não conseguiu quebrar ainda. O CAC mantém-se aqui bastante parado também. A FTSE, atenção, portanto, quebrou o range, mas reintegrou mesmo. Portanto, mantém-se aqui bastante volátil. Aqui o Eurostock 50 a consolidar também. No caso do S&P 500, continua aqui a corrigir, depois das fortes quedas registradas nos últimos dias. Parece ser o terceiro dia consecutivo para já de subidas. Nasdaq a mesma coisa. Atenção que o Nasdaq fez aqui um padrão de cabeça e ombros, cujo target não foi atingido ainda. Portanto, podemos estar aqui a recuperar para depois voltar a cair. O target aponta aqui para a zona dos 18.460 pontos aproximadamente. Portanto, poderá corrigir agora um pouco em alta para depois voltar a fazer um novo mínimo. O Dow Jones, então, conforme já referimos, fez aqui o reteste ao limite superior deste range. Parece com força para pelo menos igualar aqui os máximos feitos em meados deste mês de julho. E a mesma coisa para o Russell 2000, que está a consolidar para, acredito eu, arrancar depois para vir testar aqui os máximos de novembro de 2021. O WTI a negociar um range, portanto pode ser interessante para shortar este range se for quebrado em baixa, ou então comprar se for quebrado em alta.
A amplitude não é muito grande, estamos a falar aqui de cerca de 60 cêntimos, mas ainda assim é um trade que parece interessante. Probabilisticamente deverá quebrar em baixa, mas não podemos descartar a hipótese de quebrar também em alta. Em relação aos metais preciosos, continuam aqui a recuperar ligeiramente, portanto sem grandes movimentos, não me parece para já interessante, nem o ouro, nem a prata. O VIX bastante estável aqui abaixo dos 16 pontos, T-Notes e Bunds continuam também a recuperar. E no mercado cambial temos aqui um Yen muito fraco no dia de hoje, a moeda mais fraca, depois de algumas indicações de que o Banco de Japão possa não aumentar a taxa de juros antes de dezembro e também no dia então em que teremos a reunião do Banco Central japonês. O AUD também muito fraco, como estamos a ver, CHF também fraco e as mais fortes, o NZD, o Euro e também o CAD. Portanto, por exemplo, a Euro-Yen, a NZD-Yen, CAD-Yen, AUD-NZD poderão ser pares interessantes para negociar no dia de hoje. Olhando então para o mercado cambial, o dólar index parece ter quebrado então aqui a resistência dos 104,25, está para já a consolidar. Mesma coisa para o EURUSD e para o Cable, em movimentos laterais. Euro-Libra aqui a negociar num canal, portanto, se for quebrado em baixa, poderá disputar aqui um movimento de queda de cerca de 50 pips. Depois o Euro-AUD então a disparar, com o AUD bastante fraco, o Euro forte. AUD-USD também a cair. Depois os pares com o Yen, portanto, Euro-Yen a subir, Libra-Yen a subir, Dólar-Yen a subir, portanto o Yen está bastante fraco. Atenção ao Dólar-Yen, que a tendência de curto prazo continua a ser de queda, está agora a recuperar, acredito eu, para depois fazer um novo mínimo. Temos também o CAD forte no dia de hoje, apesar do petróleo estar a cair. E o Euro-Franco Suíço, Dólar-Franco Suíço também a irem para cima. No mercado de criptomoedas, o dia é misto, Bitcoin segue a cair mais de 1% para os 66.700. Olhando aqui para o seu gráfico, conseguimos ver então que ainda não conseguiu quebrar então o canal. Já houve aqui várias tentativas, mas depois acabou sempre por voltar para dentro do mesmo, portanto vamos ver o que é que poderá acontecer, se cairá um pouco mais ou se finalmente quebra este canal em alta. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.